uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Muito obrigado pelo seu carinho. E a minha oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida e te leve nessa caminhada aí em busca do conhecimento. Esse é nosso objetivo, levar até o povo de Deus reflexão e conhecimento sempre pautado, né, nas Escrituras Sagradas. Antes de apresentar os meus convidados, 2 recadinhos bem rápidos. Primeiro está aqui o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, é mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar. Vai ser um prazer poder falar com você. E, além disso, vou deixar aqui, ó, as redes sociais do programa. Tem a nossa página no Facebook, tem o nosso perfil no Instagram e tem também o nosso canal no YouTube. E eu quero reforçar aqui o nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, chega por lá. É uma atitude simples, básica, não te custa nada. É só você se inscrever para fazer parte dessa comunidade, ter acesso a todos os nossos vídeos, todos os programas ficam lá à sua disposição. Aí eu vou te dar uma dica aqui que vai te ajudar. Ative as notificações, porque nós transmitimos no nosso canal do YouTube as gravações do Vejam Só sempre ao vivo. Então você vai conseguir assistir antes o material que nós produzimos, tá bom? Vai aparecer no seu celular, se você ativar a notificação. Vejam Só está ao vivo, você clica e já assiste, tá bom? Então chega por lá para fazer parte dessa comunidade aí, poder assistir o nosso conteúdo e, obviamente, abençoar aqui o programa e ajudar a divulgar o nosso conteúdo, tá bom? Estou esperando você por lá também. Deixa eu apresentar os meus convidados. Na sequência, a gente já coloca o tema aí para começar a nossa conversa de hoje. Recebendo, então, o reverendo Bruno Duran, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Bruno, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Você está aqui no Vejam Só, uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Para mim é uma alegria muito grande, Zeca. Segunda vez aqui no programa, mas uma alegria poder participar, né? Ter o privilégio aqui de estar com você, discutindo assuntos tão importantes e conhecendo também o querido colega Joerley, que já conheço né? De darmos aula no mesmo seminário. Então, assim, uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo, em poder aprender um pouquinho, né, com o irmão, diante do muito que Deus tem dispensado aí na sua vida. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa na noite de hoje. Mas, bom, antes da gente entrar nas questões aí do nosso debate, vou pedir as informações da igreja, por favor. Ok. Eu sou pastor presbiteriano ali na Igreja Presbiteriana Bom Pastor, na cidade de Osasco. Nós estamos localizados na Avenida das Flores, número 599, no bairro Jardim das Flores, em frente ao Fórum da cidade de Osasco. Então, aqueles que quiserem nos conhecer, vocês também podem entrar nas nossas mídias sociais. Bom Pastor Osasco é o nosso Instagram. Bruno A. Duran também é o meu Instagram. Então, você pode visitar as nossas mídias sociais e lá você vai encontrar mais informações. Inclusive, os contatos já apareceram aí também, então você que nos assiste, quiser contactar, eles apareceram aí e ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram. Você pode achar por lá também para conhecer um pouquinho melhor do trabalho da igreja e do ministério do nosso irmão também. De novo, obrigado, reverendo Bruno. Uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. E nós temos também o privilégio de receber ele, que é um parceirão aqui do Vejam Só, sempre muito gentil com os nossos convites, o professor Joerley Cruz. Ele que é da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Professor Joerley, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só novamente. Bom, sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Amém. Graça e paz. Para mim é um prazer sempre estar com vocês aqui, com o time, né, do Vejam Só. Revendo também o reverendo Bruno, que é um grande amigo. E Deus abençoe a todos, que seja uma noite bem agradável para todos nós nesse assunto, né? Isso, você é muito bem convidado para a nossa conversa aqui. Sem dúvida, uma conversa interessantíssima que passa não só pelos estudiosos do texto bíblico, mas vai falar muito com aquelas pessoas que têm interesse pela leitura do texto sagrado. Nós vamos chegar lá. Sim. Antes, vou pedir as informações da faculdade também, professor, por favor. Sim, sim. Eu sou professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, na rua João Ramalho, ao lado da PUC, em Perdizes, aqui em São Paulo.
Eu sou professor na área de Antigo Testamento, na área de homilética e algumas outras áreas que eles se aventuram a confiar em mim. E tem sido muito prazeroso lá. Faz uma visita para a gente, vai conhecer a nossa faculdade, que eu tenho certeza que você pode gostar e, quem sabe, a gente te amarra lá, tá bom? Isso aí. Boa. Nós deixamos aí também os contatos disponibilizados pelo professor Joeli para você, eles apareceram e ficarão salvos, né, fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram também. Chega por lá para você ter acesso e conhecer um pouquinho do Ministério do Nosso Irmão e, obviamente, tiver interesse pela faculdade, para você poder acessar também esse conteúdo, tá certo? Vamos entrar então na nossa conversa de hoje, e eu falei que é um assunto que passa pelo estudioso, que tem, né, como objeto de estudo o texto sagrado, mas passa também por aquele que gosta de ler, que quer ler, que precisa ler o texto bíblico. Hoje nós vamos falar sobre as versões da Bíblia. E no nosso mercado editorial nós temos muitas versões à nossa disposição. E o que a gente quer saber é o que pesa mais na escolha do texto bíblico. A exatidão, a fidelidade ao texto original, digamos assim, ou uma preferência pessoal, aquele português que é mais acessível, de uma leitura mais fácil. O que deve pesar na hora da nossa escolha? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nossos convidados obviamente vão trazer aqui orientações e aí a gente pode passar inclusive sobre outros aspectos um pouquinho mais técnicos das traduções também, para a gente poder aprender um pouco, tá bom? Então, meus irmãos, nós vamos começar da seguinte maneira. Vou pedir para que vocês respondam a nossa pergunta. O que tem que pesar mais na hora da escolha da tradução, que cada um vai passar lá na livraria e pegar, tá? E aí depois a gente entra em outros pormenores aí também dessa questão das traduções bíblicas. Reverendo Bruno, começa. E aí, meu irmão, o que pesa mais na hora da escolha da Bíblia que nós vamos comprar? Então, como você bem falou, eu acho que nós devemos levar em consideração o contexto, né? Você falou que tanto estudiosos como pessoas que não têm tanta habilidade, né, com a leitura de textos, principalmente textos técnicos, mas precisam ler a Bíblia. Então, como entender? Ainda mais no contexto brasileiro, onde, infelizmente, há uma estatística que grande parte da população tem dificuldade de ler e, principalmente, entender, certo? Então, nós devemos passar por esses dois contextos, desses dois públicos. Mas, como eu vim hoje para defender a exatidão, então eu quero deixar pelo menos aqui 3 motivos pelos quais eu acredito que nós devemos priorizar a exatidão na tradução. O primeiro motivo é a fidelidade ao texto original. Então, quando nós vamos a uma tradução que ela zela pela literalidade, quando zela pela exatidão, isso nos traz uma segurança maior de que houve um maior cuidado na tradução para que o texto ele pudesse ficar o mais próximo possível do texto original. O segundo motivo é o impacto, né, que a tradução ela pode ter na teologia, na doutrina. E nós não podemos negligenciar isso. Uhum. É importante que, quando o texto ele tem alguma dificuldade, traz alguma dificuldade, uma compreensão, né, que não está baseado no original, isso pode modificar a compreensão, principalmente de doutrinas importantes. E, em terceiro lugar, o respeito pelo texto sagrado. Nós ainda falaremos um pouco mais sobre isso, mas nós não podemos também deixar passar que a Bíblia ele é um livro humano, mas é um livro também divino. Então, nós precisamos nos achegar a esse texto, não só para traduzi-lo, mas também para lê-lo com essa compreensão, né, com essa reverência e com esse respeito ao texto sagrado. Nós vamos, obviamente, no decorrer da conversa aqui, aprofundar alguns aspectos, né?
Mas só 2 detalhezinhos que eu já queria que o irmão já desse uma pincelada. Falou da exatidão ao texto. Nós vamos encontrar dificuldades principalmente naquelas traduções que são ligadas a seitas, de repente, a algumas igrejas que fazem a sua própria tradução. Sim. Ou nós encontramos em algumas traduções também algumas dificuldades que vão embasar doutrinas das seitas. Exatamente. Como é que seria esse aspecto, reverendo? Existem textos, né, que, ao traduzi-los, eles podem dar justamente margem, né, inclinar o leitor a ter uma compreensão errônea do texto. E nós podemos, né, e vamos citar alguns textos durante a nossa conversa que acabaram influenciando essas más interpretações. Eu gosto muito de um conceito, né, de que todos nós somos intérpretes, todos nós somos hermeneutas, né? Sim. Porque quando nós vamos ao texto, nós já estamos pressupondo, né, já estamos ali identificando que nós sabemos interpretá-lo. Mas quais são os pressupostos que nós utilizamos para interpretá-lo? E a tradução, ele tem uma grande influência na leitura. Então, há textos que eles vão dar margem para doutrinas heréticas e nós temos que tomar cuidado. É aquele famoso texto do ladrão da cruz, né? Exatamente. Eu não sei qual que é a versão que tem a vírgula lá, que dá base para uma das doutrinas. Depois a gente pode falar melhor. Vamos falar sobre isso. E sobre as traduções que não respeitam o texto bíblico, o irmão tem alguma, assim, específica? O irmão falava que eu lembrei de uma, não sei se o irmão conhece, depois o professor Juliei pode até falar da tradução... Do Novo Mundo? Não. Essa não. Não. Era um projeto bem underground. Ah, sim. Eu já ouvi falar era dessa. Freestyle. Freestyle, eu me lembro dessa. Do pastor Ariovaldo. Exatamente. Ele até veio aqui no Vejam Só, deu uma entrevista uma vez. Bom, e a dele é, assim, totalmente underground, né? Exatamente. Aí Para você acha tribos, que... né? Você acha que desrespeita? Eu acredito que sim. Foge um pouco, né? Foge um pouco, né? Quando nós tiramos um pouco da formalidade do texto. Eu acho que nós precisamos preservar um pouco da formalidade do texto sagrado. Fica muito coloquial, né? Fica. Bom, depois eu falo. Deixa eu ouvir o jornal. O presbiteriano é óbvio que ele ia ser tradicional nessa história. Não sei nem por que eu perguntei. Isso aí. Não sei nem por que eu perguntei. Vamos lá, Juliei, quero ouvir a sua opinião. O que pesa mais na hora de escolher a Bíblia que eu vou comprar e ter lá na minha casa? Olha, como eu vim tendendo ao outro aspecto, né? Além da exatidão, eu diria que as duas coisas a gente deve contar. Evidentemente que uma Bíblia que não traga uma forma de exatidão em termos de tradução, a gente desconfia. Ao mesmo tempo, a preferência se dá pela forma da compreensão, porque a grande questão aqui, talvez, não seria exatamente a preferência, a melhor preferência, mas a melhor compreensão. Como é que eu compreendo a palavra de Deus? Eu conheço pessoas que têm um gabarito muito bom para estudar uma versão mais antiga do Almeida, e que, ao mesmo tempo, por se tratar de versões mais novas que nós temos por aí, elas acabam optando em compreender o texto bíblico à medida em que a compreensão for melhor. Então, o leitor, a grande questão aqui é o leitor, né? Não são aqueles que ensinam, mas aqueles que leem. Uhum. O leitor, ele quer, de pronto modo, ter um texto que ele não precise pensar muito, não precise ter outros recursos a mais que não o próprio texto. Eu acho que a melhor compreensão que esbarra na preferência se torna algo importante. Agora, é claro que a gente precisa, pastores, professores, explicar a esses leitores qual é o texto que, mesmo preferindo, possam ser textos que são adequados na sua exatidão ou não. Uhum. Tudo tem a ver também com a questão da tradução, porque a formalidade, que nem o reverendo Bruno traz, a formalidade, ela pode se basear
numa questão, olhando a questão técnica, a tradução palavra a palavra. Enquanto que, se você pensa numa tradução mais dinâmica, como é o caso, talvez, da própria NVI, NVT, linguagem de hoje, eu, particularmente, gosto muito da linguagem de hoje. Eu até conheci o tradutor. Legal. E aí, quando você pega essas equivalências mais dinâmicas, essas traduções mais dinâmicas, você percebe que a tradução em si, ela acaba não sendo literal em palavras por palavras, mas a mensagem em si. Né? Porque, por exemplo, quando você vai falar o português, como vai? O inglês é how do you do? Só tem 4 palavras. E nós vamos para o português e a gente fala o quê? Como vai? Você entendeu. E você não fugiu exatamente de um significado que essa língua inglesa, em primeiro lugar, quis trazer. Mas você pôde compreender, fugindo talvez da formalidade, mas entrando numa compreensão melhor. Então eu vou para o caminho da melhor compreensão, que pode dar muito certo em relação à sua preferência, né? Eu tenho, como a gente trabalha na área de academia, tanto quanto pastor como professor, as pessoas sempre falam: escuta, qual é a melhor tradução que eu devo optar e tudo mais? Qual é a mais fiel? Eu brinco assim: olha, a mais fiel é o grego e o hebraico, né? Se você for estudar, vai ser melhor. E dos pergaminhos, né? Dos Você tem que ir lá... né? Vai lá atrás, né? Vai visitar lá atrás. Agora, se você vai no português, você tem que fazer uma leitura que não fuja da exatidão, Sim. mas que, ao mesmo tempo, possa ser compreensível. Sim. Eu fico por aqui, né, nesse aspecto. Eu também acredito assim, que para o leitor tem que ser algo que ele consiga administrar a sua leitura. Exatamente. Ele não largue. O reverendo Bruno até falou que, muito bem, às vezes você vai pegar uma tradução, sei lá, de um texto de Camões, por exemplo. Não dá. Vai ler uma página só e vai parar. Não dá. E eu acho que com a Bíblia, para incentivo do leitor, para que você tenha essa progressão na leitura, tem que ser algo que vai conversar com você ali. E você vai acessar o texto, né? A Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem um dicionário que foi a autoria do mesmo tradutor da Bíblia na linguagem de hoje, Dr. Werner Kachel. Ele produziu esse dicionário da Bíblia Almeida. Tem 5.000 palavras. A revista corrigida, assim, de verdade, meu irmão, se você não ler com o dicionário do lado, muita coisa você vai passar. Não dá, é verdade. Tem palavra ali que não é usual, assim, não é. Não tem como. Não sabe o significado. Exatamente. Se não tiver um dicionário do lado, não vai. Agora você imagina, já é difícil o brasileiro ter um livro. Aí vai ter um livro e o dicionário. Aí não vai ler mesmo. Não tem como, né? Não tem jeito. Então, eu vou com o Joelei também. Tem que ser aquela que você consegue ler. Consegue. Para começar. Aí depois... Apesar que tem um outro aspecto, antes de abrir a enquete, que eu acho interessante também, que é a leitura da comunidade. Via de regra, Exatamente. as igrejas escolhem uma tradução que vai ser a que ela vai utilizar. Aí, para a pessoa, é bom ela acompanhar isso daí também, né, Hebe? A IPB tem um pouco disso também, né? Temos isso. Nós normalmente utilizamos a ARA atualizada, Isso, né? a revista atualizada. Nós entendemos que para o culto, para a liturgia, por isso que eu falo um pouco da formalidade, né? Eu também concordo com vocês que quando nós vamos ler a Bíblia, principalmente as pessoas que não têm essa facilidade, né, com leitura, essa habilidade, ou a familiaridade, principalmente com alguns termos, ela vai sentir essa diferença. E existe, como o pastor Joelei falou, a questão da equivalência dinâmica. Eu acho que ela é muito importante. Mas eu já fico com aquela que tem equivalência dinâmica mais próxima da equivalência formal. Porque eu acredito que, principalmente para a liturgia, nós não podemos perder um pouco dessa formalidade. Então, eu costumo dizer às ovelhas, né, que eu pastorei, você pode ter uma NVT, você pode ter a NVT para você fazer o seu devocional diário, mas no culto nós temos a nossa sagrada ARA. Tem muito disso. E aí acaba que é importante também, né, Julie, para essa dinâmica
comunitária, sem para dúvida. acompanhar. Então, talvez isso também pese em algum aspecto na escolha. Apesar que hoje também, nos aplicativos, tem todas as traduções. Você pega tudo, né? Mas você vê, o que o reverendo disse é importante porque ele se serve de uma versão, de uma tradução para instrução. Então, quer dizer, ele unifica aqueles leitores para uma instrução que ele está dando, pastor local, de uma igreja local, dentro de um rebanho que está se utilizando de uma versão só. Quer dizer, não traz esse olhar diversificado sobre dúvidas a respeito. Não, mas a minha tradução diz isso, a dele traz uma outra forma. Realmente, na liturgia, eu acho que facilita e muito. Tem igrejas que elas se adaptam a uma liturgia mais formal de texto e tem igrejas que se adaptam a uma liturgia dentro de uma tradução menos formal. Aí depende muito da instrução e da condução, né? Da condução, perfeito. Da condução. Mas para a leitura coletiva, né, comunitária, eu acho que é fundamental também essa padronização. Deixa eu colocar a enquete, então, para quem nos assiste participar, e aí a gente volta aqui para a nossa conversa, que a ideia, obviamente, aqui do nosso bate-papo é ser instrutivo, né? Nós não vamos ter um debate mesmo, assim, um confronto de ideias, porque eu acho que realmente é um campo bem aberto, assim, né? É difícil você encontrar tanta divergência, assim, e acaba que vai mais uma questão pessoal ou institucional mesmo, né? Mas eu quero saber a sua opinião, como é que você faz essa escolha? Então põe na tela aí a enquete que nós deixamos lá no nosso perfil do Instagram, e a pergunta é: fidelidade versus compreensão, qual é a prioridade na sua Bíblia, na Bíblia que você tem aí na sua casa? Primeira opção, fidelidade ao texto original, uma tradução precisa e confiável. Essa é a escolha que você faz. Segunda opção, eu prefiro já uma linguagem acessível, compreendendo a mensagem com simplicidade. E uma terceira opção é a conexão com a mensagem, uma versão que toca mais o meu coração, né? Que está bem mais próximo, uma linguagem menos formal e por aí vai, tá bom? Então vai lá, escolha, vote. Na sequência, você pode inclusive justificar a sua escolha. Nós vamos tentar colocar alguns comentários aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Reverendo Bruno, eu vou voltar agora a fala ao irmão. E eu já estava até preparando uma pergunta aqui, mas a sua fala inicial deu uma desconstruída na ideia que eu ia defender. Porque eu ia falar que hoje em dia a gente já quase nem tem mais problemas com tradução. Que isso era uma coisa mais do passado, onde tinha aquela desconfiança dos copistas. Meu Deus, será que vai mudar o texto? E agora? E tal. Mas o irmão, na sua fala, falou que tem algumas versões aí que pode dar uma desconstruída em algumas ideias ou algumas doutrinas que podem atrapalhar, né? Como é que vai ficar isso daí, então? É interessante que a pessoa... aí não falando do estudioso, mas daquele público que busca a Bíblia por uma leitura mesmo, por um aprendizado mais devocional e tudo mais. É interessante que ele procure o pastor, que ele fale com o pastor para auxiliar nessa escolha, porque ainda pode ter algum tipo de problema aí em algumas traduções, e aí problemas não só de gosto, mas problemas doutrinários. Exatamente. Sim, é por isso que é bom que a pessoa ela esteja vivendo em comunidade, né? Quando uma pessoa ela vive desigrejada, quando ela vive fora, né, desse contexto de comunidade, ela está mais sujeita, exposta às heresias, às falsas doutrinas, às influências das falsas doutrinas. Eu gosto muito, Zeca, lembrei o meu querido e saudoso pastor, o reverendo Josmar Torres do Nascimento. Ele tinha um adesivo assim na janela do gabinete dele, na parte de vidro, que dizia assim, que ovelha longe do aprisco se torna petisco de lobo. Então, se torna petisco de lobo. Então, eu acredito que é necessário que você esteja nesse contexto de comunidade para que você seja instruído pastoralmente, né? Para que, inclusive, a leitura que você faça das Escrituras esteja ali em comum acordo e em consonância, né, com a comunidade em que você vive. Por isso que você falou a importância de, na liturgia, você ter uma versão, né, ali bem estabelecida, ou mesmo aqueles que utilizam a Bíblia para a leitura, essas pessoas elas serem instruídas
né, para que não possam utilizar versões como essa aí, né, que no texto diz hoje, e aí coloca a vírgula lá, estarás comigo. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, e muda totalmente a compreensão do texto. E não somente isso, me permita ir um pouquinho mais além. Claro, por favor. Nós precisamos, inclusive, instruir, e o crente, o membro, ele precisa ser instruído, inclusive, no tipo de interpretação. Porque existem muitas correntes hermenêuticas que pode influenciar, né? Um pressuposto que vai influenciar da forma que a pessoa tem o entendimento das Escrituras. Falando de forma bem breve, eu acredito que uma das maiores correntes mais conhecidas é a corrente alegórica. Quando a gente lembra lá de Orígenes, que, no princípio, ele tinha uma boa intenção. Ele usava a alegoria exatamente para tentar explicar textos difíceis, né? Mas acabou que influenciando, né, muitas pessoas e uma corrente hermenêutica de olhar para as Escrituras sempre procurando uma compreensão oculta que não esteja na superficialidade, né? E que por trás ali, às vezes, do texto existe algo escondido que você precisa, então, espiritualizar para compreender. E, na sequência, você vê, por exemplo, como a corrente hermenêutica intuitiva, que é aquela que é mais mística, que é quando o leitor ele é mais espiritualista, ele vai para o texto, ele não está muito preocupado com a literalidade, com os contextos, mas ele entende que há uma iluminação, e realmente o Espírito Santo nos ilumina para compreender as Escrituras. Mas com aquela bate o olho e aquilo que vem na mente, aquilo que vem na cabeça, então eles acreditam que é a interpretação correta. E aí você caminha para a corrente existencialista, né, que também coloca... E aí é onde eu tenho um pouco de cuidado, porque a corrente existencialista ela coloca no leitor, né, como aquele que a Bíblia ela não fala uma verdade absoluta que o autor ele teve a intenção de falar para o seu público original. Então, é rejeitado isso. O que vale é o que a Bíblia está falando para você naquele momento e da forma que você está entendendo. Então, quando você coloca a ênfase muitos apenas na preferência, você pode também estar caminhando, né, para essas correntes, né, hermenêuticas que pode te levar a ter uma compreensão errônea do texto. E para fechar aí, existe essa corrente mais pós-moderna, que é a corrente da pós-verdade, que não existe uma verdade absoluta. Então, nós precisamos ter cuidado, é por isso que o membro ele precisa estar inserido numa comunidade, porque ali Deus deu dons espirituais e ministérios como mestres, pastores, né, profetas, para que possam instruir o povo de Deus, inclusive na leitura das Escrituras. A pergunta para o reverendo Bruno foi até simples, mas agora que ele levantou a bola vai ficar complicado para você agora aqui, professor Jolie, porque o irmão até falou, que a gente falava em off, que o irmão gosta da versão King James, né? Ela é boa. Muito boa. E recentemente não, mas a editora que cuida da publicação da King James, né, lá com o Paião, a Abapress. Abapress. Acho que é esse o nome. Eles fizeram uma pesquisa falando exatamente sobre essa questão dos líderes e como que eles liam o texto bíblico. E a pesquisa apontou, é uma pesquisa restrita à região de São Paulo, com pastores, né, e líderes. Praticamente 50% desses entrevistados nunca tinham lido a Bíblia inteira. Então, o reverendo Bruno faz um desenho aqui, um diagnóstico de que para orientar a ovelha, o líder precisa fazê-lo, indicando o texto, Como é que o líder vai fazer essa indicação se nem ele leu? Se ele não leu a Bíblia inteira, imagina as variadas versões que nós temos para trazer esse tipo de conhecimento. É por isso que eu falei que a dificuldade fica com você. Como é que está a nossa liderança preparada nesse sentido? Os nossos alunos?
Já pensando em uma parte mais técnica dessa questão mesmo, professor. Então, você tem um leque de opções, desde dos textos mais formais aos textos menos formais. Óbvio que a preferência, ela se dá por uma questão de instrução, não tenha dúvida, né? Quer dizer, eu não opto por uma tradução por folhear, até porque eu nem conheço muitas vezes. As pessoas que vão perguntar para você qual a melhor tradução é porque ela não conhece mesmo. Ela não leu a Bíblia, ela não consegue fazer a comparação, então ela vai perguntar para quem? Para você. Ela vai dizer assim, olha, bom, subentendendo que você já leu a Bíblia, subentendendo que você já fez uma comparação entre as traduções, eu te pergunto qual é a melhor. E aí você vai instruir dentro do teu caráter eclesiástico, você vai instruir dentro da forma como você entende a melhor compreensão para ela. Então, eu particularmente instruo algo que facilite até mesmo a minha instrução. Eu falo não só como pastor, como professor. Quanto mais a pessoa ter um texto fácil de ler, considerando a exatidão, melhor para que eu possa explicar. Porque a verdade é que o tempo que eu gasto em ter que mastigar o texto para a pessoa vai prejudicar o tempo de aprendizado. Então, ela vai ler a Bíblia e entender a Bíblia por muito mais tempo. A vantagem de se pensar num texto menos formal é exatamente isso. Você joga na mão da pessoa, ela lê, você tem uma instrução que vai levar menos tempo, e a indicação é óbvio, para facilitar a minha instrução e a leitura dela. Como diz o outro, tempo é dinheiro, não é bem nosso caso, mas a gente precisa ler a Bíblia logo. Tem pessoas que estão na vida cristã há muitos anos e não leram a Bíblia. Não leram a Bíblia toda. Será que se você não colocar... E eu já ouvi muito disso. Eu não consigo ler, porque eu chego lá em Levítico, aquelas informações, porque fica muito chato, eu paro e tal. Bom, será que se eu não der um formato mais claro, mais instrutivo, mais dinâmico para você ler, isso não vai gerar em você um gosto maior? Porque aqui o que está em jogo não é a questão do texto, mas a questão da compreensão. Sim. Quer dizer, a gente olha para a linguística, vamos facilitar a compreensão. E eu, particularmente, né, indo quase que um pouco diferente do reverendo, acredito que a ação de Deus na iluminação do texto inspirado, que nós não temos originalmente mais nas mãos, mas nós temos essas cópias fiéis, a iluminação do Espírito de Deus nos ajuda a compreender tanto a formalidade do texto, quanto a compreender o texto mais dinâmico, o texto menos formal. Eu creio na ação de Deus trabalhando dentro dessas duas formas de texto na nossa compreensão. Não ignoro o texto formal, instruo. Não, se você quer um texto mais erudito, ok. Não, você está... eu acredito que quem está começando na fé, ao contrário do que se pensa, eu prefiro dar um texto mais fácil de ler, sem dúvida, porque a pessoa vai adquirindo conhecimento e vai chegando a um determinado momento que ela vai poder entender melhor, e quando ela for para uma versão mais difícil, ela já entendeu no mais fácil. Assim eu entendo, né? Mas você acredita, assim como o reverendo Bruno, o professor Jolie, que existe um limite para isso? Para essas mais, e eu vou colocar aqui entre aspas, informais? Por exemplo, o irmão acha que a mensagem que talvez seja mais famosa dessas é uma paráfrase já, né? Já até saiu dessas equivalências, assim, né? Paráfrase. Já seria um caminho muito extremo, assim? Já está muito longe, muito distante? Não, eu acho que uma paráfrase como mensagem, Bíblia Viva, também, né? Eu acho que são textos que não servem de instrução. Servem, na verdade, de um olhar segundo, terceiro, sobre aquilo que o texto bíblico tem, né? A Bíblia Viva, por exemplo, ela foi traduzida
por um sujeito que ele foi funcionário da Sociedade Bíblica Americana. E aí ele saiu do emprego e tal, e ele fazia culto doméstico em casa, e ele arranjou um outro trabalho, e no caminho do trabalho, ele pegava uma King James e traduzia do jeito que os filhos pudessem entender. Nasceu a Bíblia Viva. Um dia caiu lá no pé do Billy Graham, ele olhou, gostou tal, e falou, interessante e tal. Vamos evangelizar com a Bíblia Viva? Vamos. Mas isso não se tornou algo oficial. Quer dizer, virou uma paráfrase, se tornou um texto que não seria adequado para uma leitura inicial. Eu, particularmente, não acho adequado. Sim. Né? Eu creio, sim, que quanto maior a tradução tiver próxima do texto original, melhor. Mas isso não tira dela a possibilidade dela ser dinâmica, ao invés de ela ser completamente formal. Uhum. Sim, sem dúvida, porque aí entra um aspecto que Reverendo Bruno, você já mencionou, que toda tradução é uma interpretação. Exatamente. E quanto mais dinâmica ela for, indo para esse lado das paráfrases, mais interpretativa ela vai ser. Exatamente. E aí a gente vai precisar entender todo o viés do autor, a sua ideia. Por exemplo, aqui, você vê, o professor Jolê fala que ele traduziu pensando nos filhos. Puxa, mas daí eu vou ler quem eram esses filhos, qual o contexto cultural que eles estavam inseridos. Aí já é um outro trabalho de interpretação, mudou tudo, né? Sim. Exatamente. Nós precisamos levar em consideração que a Bíblia ela tem algumas características e que nem todas as pessoas elas terão habilidade para entender tudo, né? Mesmo usando uma Bíblia com a tradução de equivalência dinâmica e até mais para essas que são paráfrases, né? Existe o distanciamento literal, o distanciamento cultural, né? O distanciamento linguístico, gramatical, o próprio distanciamento temporal. Então, a Bíblia é um livro onde o próprio texto original já é um texto morto, né? Não existe mais o hebraico bíblico, né? Por causa dessa dinâmica da linguagem. Então, houve muitas modificações do hebraico, assim como do grego. Então, não é mais aquele hebraico bíblico, nem o grego koiné, que está em voga hoje. Mas existem essas características que nós precisamos levar em consideração para que haja um empenho no estudo dessas escrituras, levando em consideração todos esses aspectos desse distanciamento. Nós estamos há mais de 2000 anos, né, depois do texto original. Nós estamos numa cultura completamente diferente. Nós, brasileiros, estamos numa cultura ocidental completamente diferente daquela cultura, né? E a própria complexidade da gramática, do texto, enfim. Então, eu acredito que, e dou a ênfase mais uma vez, da pessoa que lê a Bíblia, ela ser instruída pastoralmente, porque haverá textos que ela precisará, né, de um discipulado, de uma instrução, e concordando com o querido pastor aqui, eu entendo que a pessoa ela pode ter esse outro texto, né, mais dinâmico, com uma linguagem muito mais fácil para fazer um momento devocional, mas é necessário também que ela vá criando, vamos dizer assim, comendo mais feijão, vamos dizer assim, né? Comendo uma comida mais sólida, no sentido de que estudar, se aprofundar no estudo das Escrituras. Eu entendo que para que você leia a Bíblia para a salvação, sim, o Espírito Santo nos ilumina. E é Ele quem vai que nos dará a compreensão para que sejamos salvos por meio de uma leitura básica. Mas para você crescer no conhecimento, para você amadurecer, é necessário que você se empenhe, que você se dedique no estudo, que você esteja envolvido em uma comunidade,
recebendo as instruções do púlpito, ou seja, da sala de aula, ou do discipulado mais informal, no contato, nas relações com os irmãos. Tudo isso fará com que a pessoa ela venha se familiarizar, inclusive, com a linguagem da Bíblia, né? Daquela tradução. Eu falei da liderança, professor Joelei, eu quero dar até um passo atrás aqui, depois o reverendo Rodrigo também, um pastor assim, de um rebanho, vai poder tratar um pouco dessa questão aqui para a gente também. Como é que é essa questão da leitura, o irmão professor, como é que o irmão observa isso nos seus alunos, observa nos irmãos que caminham na fé? Porque nós estamos aqui discutindo a escolha do livro, né? E aí o reverendo Bruno estava falando, eu fiquei pensando, falei, rapaz, será que alguém para escolher mesmo? Tem esse interesse de ler? De repente, será que tem esse interesse mesmo de se aprofundar, porque você já deu um passo aí? Como é que você observa isso, professor Joelei? Eu acho que sim. Eu acho que na questão do ensinamento, do aprendizado, da leitura, eu acho que a nossa sociedade tem vivido numa condição onde o máximo que você puder facilitar para a compreensão, melhor. Tá. A gente não vive mais numa sociedade que... Mas facilitar para a compreensão, o irmão diz o quê? Pedir um resumo da Bíblia no chat GPT? Nem tanto, né? Olha porque lá, aí, porque aí é reprovado, né? Isso dentro de um seminário, a reprovação é certa. Aí a reprovação é formal. A reprovação é certa, mas tem uns caras que tentam, né? Não precisa responder, não precisa responder. Tenta sim. A busca de uma leitura facilitada combina hoje com um estilo de estudar, de ler e buscar, que afrouxou um pouco. Eu não tenho dúvida que no passado, os nossos antepassados, os nossos bisavós, tataravós, os que estudavam não sentiam falta disso. Os mais humildes, que não tinham estudo, tinham que se agarrar aos que tinham para aprender. Mas hoje se tornou tudo muito acessível. Então, olha quantas traduções, quantas versões nós temos. Então, você escolhe, como diz o tema do nosso programa hoje, você vai pela tua preferência, quer dizer, qual o texto que melhor você pode compreender. Eu acho que isso tem acontecido, isso realmente tem acontecido. E nessa questão, tem sido abandonado os textos mais antigos, mais formais, os textos, sobretudo, de Almeida, né, os mais Corrigida Fiel, enfim, até mesmo a Almeida Revista e Atualizada, que eu gosto muito, mas que já se tornou Nova Almeida Atualizada, né, que é a Sociedade Bíblica. E assim você vai tendo essa variedade. Isso, eu acho que acompanha a linguagem, porque uma coisa que também a gente precisa perceber é o desenvolvimento da língua. Também, perfeito. Isso me faz lembrar, por exemplo, Martinho Lutero, que para mim é um luteranismo mais original do que a gente vê hoje, né? Olhando os livros, você vê Lutero e você vê o luteranismo hoje de uma outra forma. Porém, isso dentro de uma crítica histórica, religiosa. Mas quando eu olho para Lutero é um monge agostiniano que sai no seu tempo, faz uma tradução completa em 1534. Esse texto, que é um alemão mais popular, e sendo o texto traduzido para o alemão em outras versões já existentes, mas Lutero traz um texto mais popular. Esse alemão da língua da Bíblia de Lutero unifica a língua alemã, muda a língua alemã, muda o jeito cultural da sociedade alemã e as pessoas passam a compreender melhor. Então, diante disso, o que acontece? O desenvolvimento da língua, sobretudo quando a gente olha para o português, o desenvolvimento da língua faz abandonar alguns termos que hoje não são mais visitados. A nossa preocupação, como pastores, como ensinadores, é tentar facilitar a leitura, como eu já falei, né? A fim de que a gente possa explicar melhor. E eles fazem as suas escolhas, sem dúvida, seja na igreja, seja no seminário. O seminário, a pessoa vai geralmente para as versões que hoje nós temos, mais modernas. Dificilmente eu pego um aluno lá com a Arque, Almeida Revista Corrigida, difícil. Um e outro com a Almeida Atualizada,
a maioria pegando NVI, NVT, né? Essas são as linguagens, são as versões que mais visitam a academia, imagino, inclusive, até algumas igrejas. Sim. Então, há um desenvolvimento. Acho que a linguagem se desenvolve na medida do tempo, desenvolve também as traduções. Eu acho que tudo vai acompanhando, mas a exatidão não pode ser ignorada, evidentemente. Aí a gente tem que se virar nos 30, porque o tradutor tem que olhar para o texto, na sua exatidão, e falar como é que eu traduzo isso em termos de mensagem para o meu leitor atual. Esse é o grande trabalho do tradutor, né? Esse trabalho de tradução, ele entra também, tem, obviamente, uma questão de mercado, de Também, editoração, sim. por exemplo, a atualização da Almeida vai muito Exato. nesse sentido, estava Sem perdendo um espaço comercial enorme para essas novas traduções. Então, tem vários aspectos que influenciam isso. Agora, Reverendo Bruno, eu queria colocar essa bomba aí na sua mão, porque eu concordo plenamente com o Reverendo Jorley. A língua, ela é dinâmica, ela vai mudando, ela vai se transformando. As Bíblias precisam, obviamente, se adaptar a isso para dar uma facilidade maior para o leitor. Acredito que hoje a gente tenha isso no mercado. A disposição é muito maior, a facilidade e por aí vai. Mas daí eu queria saber como é que é essa busca das pessoas pela leitura, porque eu achei o Reverendo Jorley muito otimista, de verdade. E eu, sinceramente, não consigo ver isso, assim. Essa disposição inclusive, pensando numa sociedade até maior, assim, do povo brasileiro para a leitura, um despertar para a leitura. Dentro da igreja, então, ainda que com as facilidades, não sei não, Reverendo. Nós vivemos hoje, né, na era da informação, da comunicação, né? Então, realmente, hoje nós temos muitas opções, e eu acho que é válido, né, aquilo, reter de tudo, né, ou provar de tudo e reter o que é bom, mas há uma problemática, eu acredito, nessa questão. Por quê? Realmente, as pessoas elas não têm muito interesse pela leitura, mas, sendo um pouco mais otimista também, eu acho que isso tem mudado. As pessoas elas têm se despertado mais para a leitura, para o aprendizado, para o conhecimento, mas existe aquela questão da informalidade, por exemplo, da linguagem. Antigamente, nossos pais se referiam a uma outra pessoa falando vós me ser. Depois veio você, né? Agora já no Nordeste ainda fala, em Minas, o ser, né? E nas redes sociais é VC, é V e o C. Isso. Né? Então, se nós caminharmos para a informalidade e supervalorizar a informalidade, né, que não é o caso, claro, do colega, mas daqui a pouco nós teremos Bíblia com a linguagem VC. Com a linguagem das redes sociais. Das redes sociais. Eu não duvido. E assim, claro que eu estou exagerando aqui um pouco, né, para poder falar... Médio, eu acho médio. Não vejo um exagero tão grande, não, Reverendo. E também existe uma outra questão, Zeca. Existe, infelizmente, que tem mudado, graças a Deus, um pouco de um movimento anti-intelectual dentro da igreja. Isso, no passado, sempre existiu. Sim, né? Boa. Então, comunidades que supervalorizavam mais as experiências, né? E desvalorizava a questão do estudo. Então, isso é um problema muito sério, né? Essa cultura da anti-intelectualidade, mas que tem mudado, graças a Deus. E eu acredito que as opções que temos hoje, as facilidades, né? A comunicação, então isso tem influenciado. E que bom, que bom, que bom. Eu não sou contra que tenha essas várias versões, jamais. Como eu falei aqui, eu indico, por exemplo, a minha filha, que ela lê também no devocional a NVT. Eu gosto de fazer, principalmente, comparações. Eu gosto muito de influenciar os leitores da Bíblia que chegam até a mim. Eu disse, não, tem as duas. Leia as duas, faça comparações, né?
que é muito importante e faz parte exatamente do nosso estudo bíblico. Sem dúvida, sem dúvida. Pode complementar. Não. Então, conforme a sua pergunta, né? Então, existe muita gente que não gosta de estudar, mas eu vou ser também um pouco otimista aí. Eu acho que, graças a Deus, tem avançado, as pessoas têm... Rapaz, hoje eu vou ter que dar o braço a torcer aqui e concordar com o pessoal da internet que fala que eu sou muito reclamão. O Zeca acho que tá ficando velho, tá ficando chato. Já não vê mais salvação em nada. Talvez eu esteja chato nesse aspecto. E aí atrapalhando aí esse desenvolvimento aí. Mas o reverendo Bruno falou da questão das redes sociais. Eu não duvido que em breve a gente tenha uma versão que trabalhe com isso. Inclusive, não só com os termos abreviados, mas com os emojis. Então, vai colocar só os desenhinhos lá também. Não duvido que isso em breve chegue e aconteça. Zeca, aqui um problema também. Os leitores das redes sociais, eles são leitores apenas de pequenos textos. Eles não conseguem ir para textos maiores. Isso também é um problema. Sim. A gente vê essa questão... O Evangelho Jolie falou um pouquinho do tempo, assim, da questão das velocidades. Então, o cara ouve, na verdade, os áudios duplicado. Exato. Hoje a gente já tem muito serviço de Bíblia em áudio, né? Isso. Que eu, particularmente, acho uma ferramenta muito útil até. Mas não duvido que a pessoa escute na velocidade 2, para ir um pouquinho mais rápido, né? Não, o quê? Você acha que não escuta? Talvez, mas... Escuta, gente. Pelo tempo, né? Para ganhar tempo. Então, mas aí você ganha tempo, ok. Sim. Mas e onde a compreensão? Aí cai naquilo que o reverendo Bruno falou. Gente, você não vai compreender. Sim. Você vai ter... Aí cai naquilo, o pessoal não gosta que eu cito, mas eu vou citar aqui. Ó. Rubem Alves falava. Sim. E ele tem um artigo que eu particularmente salvei, gosto muito, que ele falava: a leitura do jornal me emburrece. Porque você lê tantos jornais que você não tem conhecimento nenhum. E às vezes você escuta tanta coisa em velocidade mais rápida, Sim. mas você não ganhou conhecimento nenhum, você só ouviu. Exatamente. Mas Exato. conhecimento, nada. A densidade da informação tem espantado. Quer dizer, você olha para a Bíblia é um livro muito grosso. Se você for olhar a sociedade lá fora, livros dessa grossura geralmente não vendem tanto. Quer dizer, as pessoas querem ler pouquinha coisa. O que mais se vende é livro fino. É a comunidade de TikTok, é 3 minutos. Quer dizer, é a comunidade da série, não é do filme de 2 horas de duração. Nesse ponto, o seu negativismo faz sentido. E aí isso dificulta muito quando a gente vem e fala: olha, nós temos um livro e nós precisamos lê-lo todo. Para essa comunidade que está chegando, ou melhor, para essa moçada que está chegando, essa turma que está chegando agora, que alguns gostam, mas a sua maioria tem, assim, uma necessidade de rapidez das informações, a gente está colocando um peso para as pessoas. Né? Por isso que eu estou indo pela questão da dinâmica e não tanto pela formalidade, para tentar salvar, de alguma forma, aqueles que estão distantes e se sentem um tanto quanto difíceis em relação ao texto. Trazer para perto, para então, acostumando-os na informalidade do texto, fazer mergulhar na compreensão do texto de uma maneira maior. Sim. Mas é um desafio muito grande. Hoje os pastores, os professores, eles têm uma grande dificuldade. No meu tempo de seminário, os meus professores faziam a gente ler 200 páginas em pouco tempo. Sim. Hoje você pede num seminário: olha, você precisa ler 50 páginas para daqui 2 semanas. Professor, é muita coisa. É horroroso. Né? Sim. E aí? Então, acho que esse é um problema. Sem dúvida. Essa questão... Primeiro, eu vou dividir aqui a pergunta em etapas. Aqui. Primeiro, essa questão da leitura e da quantidade mesmo, assim. E por isso que talvez o meu pessimismo maior, exatamente por esse hábito, Jolie. Porque, assim, se você pensar assim, friamente, ler 200 páginas em uma semana, por exemplo. Se você tem uma métrica de estudo, um plano de estudo, não é muita coisa. Não. Mas o problema é que a gente não tem o hábito. E aí é isso que me assusta. Exato. Porque o brasileiro não tem o hábito de leitura. E aí me assusta nisso, assim, a gente tem uma variedade de opções. Sim.
Mas não tem o hábito de leitura mesmo. Tanto isso é verdade que você vê. A Sociedade Bíblica, eu cito ela porque ela que é a nossa principal impressora, né? Gráfica. Ela fez muitas porções. Sim. Você entra na gráfica da Sociedade, existem várias porções do texto. Evangelho de Marcos, Evangelho. Até mesmo outras editoras estão optando por livros isolados da Bíblia para causar um impacto maior para a pessoa poder ler, porque, caso contrário, se ela tiver que ter uma leitura sistemática, vamos ler a Bíblia em um ano, a partir de Gênesis até o Apocalipse. Muitos param no meio, grande maioria para no meio, não vai adiante. E aí, por quê? Talvez pela questão do hábito, talvez pela incompreensão, não sei, mas eu acho que as duas coisas podem se casar aí para dificultar. Resolver essa questão do hábito não é tão simples. Não. Porque é uma questão cultural. Cultural. E aqui é que eu defendo a minha parte, no sentido de que, então, vamos, de uma forma ou de outra, buscar nessas versões facilitadas, essas traduções facilitadas, um chamativo. Isso, para a pessoa ler, né? Para as pessoas poderem ler. É um caminho, talvez. Sim. Outra questão, Reverendo Bruno, eu ia falar com o Julie, mas já deixei a questão aqui do hábito, vou colocar essa aqui para o irmão. Eu fico com uma outra impressão também de uma dificuldade muito grande que a gente tem, que é com a própria compreensão da língua portuguesa. Sim. A gente tem dificuldade com a nossa própria língua, e aí de uma maneira geral mesmo. Questões gramaticais, interpretação do texto, de leitura, tudo é muito difícil para a gente, assim. Isso pode ser explicado, talvez, por uma formação básica muito deficiente, de maneira geral. Sim. Então, às vezes, a pessoa chega no seminário, vai ter que aprender no seminário. Tanto que lá no Batista, eu não sei, você pode falar. Mas lá no JMC, por exemplo, tem aula de português ainda. Tem aula de português. Tem aula de português lá no Batista precisa também? ter, claro. Não, precisa ter não, né? O pior que precisa. Então, mas aí que tá. Não deveria. Exatamente. Porque nós estamos falando de pessoas que já estão no nível superior. Exato. E a aula de português, não é que nós estamos falando de um português avançado. Não é isso? Exatamente. Nós vamos falar de um português de interpretação de texto, de sintaxe, de gramática. Regras coisas gramaticais, que deveria ter sido lá no ensino básico, fundamental e tudo mais. Olha, para mim, uma das maiores bênçãos no seminário foi as aulas, né, as disciplinas de português. Foi muito importante, né? Estudamos lá 2 anos de grego, 2 anos de hebraico, inclusive tivemos latim. Você fez aqui no JMC? No JMC. Pegou com o Sebastião, né? Sebastião Arruda. Coisa boa. Coisa boa. Pastorzão, uma bênção. E, assim, um estudioso, né, um mestre de excelência, e nos ensinou muito. Tanto que as aulas de português dele, ela é toda focada na interpretação do texto, né? De você analisar as orações. Ele trabalha muito isso, justamente porque é um português instrumental, na verdade, né? Voltado para a interpretação. Mas, para mim, eu aprendi demais, porque, como o Zeca falou, infelizmente, a nossa educação, né, básica, a nossa educação no Brasil, ela é muito, né, ela prejudica muito o aluno quando não oferece essas ferramentas e aquilo que realmente o aluno precisa para aprender. É quase que um emburrecimento programado, né? Mas, então, por isso é necessário. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, porque está na internet também, quando perguntam a ele dizendo o que é que alguém precisa conhecer, né, para ser um bom pregador, ele cita que precisa conhecer bem a Bíblia, estudar, né, ter intimidade com a Bíblia, né? Ele diz que nós precisamos conhecer a história, mas ele diz também que nós precisamos conhecer o vernáculo, nós precisamos conhecer bem o português, porque esse é objeto de comunicação. Então, eu venho do Nordeste, e o Nordeste tem muito regionalismo na sua linguagem. Sim. E, às vezes, quando eu cheguei para estudar em São Paulo,
eu comecei a identificar alguns regionalismos, né, que tinha na minha linguagem, na minha fala, e que me levava muitas vezes a falar ou pronunciar, né, as palavras muitas vezes erradas. Então, isso está enraizado na nossa cultura brasileira. E Deus ajude que o nosso Brasil, os nossos governantes, eles olhem mais para esse lado da educação. Sim. Nós vamos encerrar o bloco aqui, pastor Jolei, vou colocar essa fala do irmão para a gente encerrar o bloco. A igreja, inclusive, fica para a sociedade como essa prestadora desse serviço também, né? De capacitação, porque, querendo ou não, o membro vai precisar disso, né? Desse avanço aí para... E aí, gente, nós não estamos nem falando aqui de estudioso mesmo, do teólogo. Sim. Nós estamos falando do leitor mesmo, Sim. do leitor. Sim. Leitor básico. Você vai pegar o livro, vai ler. Se você não sabe interpretar uma frase, você não tem um entendimento. Não tem. Não tem um entendimento. Aí não vai adiantar nada a compreensão teológica e tal, que você não vai conseguir tirar de lá nada, né? Olha, isso é histórico, né? Se você olha para a Europa, as grandes faculdades, universidades europeias são reformadas, protestantes. Quando você chega no Brasil, o papel da igreja na questão do ensino, da leitura, é fundamental. Eu conheço casos de pessoas que não sabiam ler e aprenderam a ler com a Bíblia. Né? Então, quer dizer, a Bíblia, a leitura comunitária, né? Que provoca essa leitura individual, pessoal, sem dúvida nenhuma que ela é instrutiva. E eu acho que a igreja tem esse papel de ensinar, eu não tenho a menor dúvida disso. Não só a questão dos valores morais, éticos, não só da questão a respeito do Criador, do próprio Deus, na pessoa de Jesus, explicando tudo que Deus significa através da sua palavra, mas ela também ensina até mesmo nessas questões do vernáculo. Porque a pessoa realmente, esse contato, que ela, depois que ela se converte, ela fica sabendo que ela precisa conviver com essa leitura, ou ela aprende a ler e aprende a entender mais o português, ou ela não vai caminhar numa vida cristã. Então, eu acho que o papel da igreja é um papel fundamental. Eu acho que até nisso Deus é perfeito em fazer com que o corpo de Cristo fosse esse luzeiro, né? Para a sociedade, para a humanidade, né? Na história toda, não só na Europa, inclusive está sendo também no Brasil. Né? Graças a Deus por isso, e eu espero que sempre seja assim. Sem dúvida, sempre na vanguarda mesmo dessas questões assim, do estudo, da capacitação, do avanço, do conhecimento. Infelizmente, eu acho que a gente até perdeu muito espaço nisso, né? Em séculos anteriores, assim, na Europa. A própria igreja era muito relacionada às ciências, às descobertas, ao desenvolvimento. Depois, por algum motivo, a gente acabou se afastando disso, mas é fundamental que a igreja galgue esse espaço mesmo, porque é a nossa área de atuação. Nossa área de atuação. Vou precisar chamar o intervalo. O próximo bloco ele é mais curtinho, considerações finais, mas eu vou pedir, meus irmãos, que vocês foquem, como é um tema muito prático, numa aplicação da nossa conversa para quem nos assiste. A pessoa ouviu, e agora? Acabar o programa, o que ela precisa fazer para realmente transformar o seu dia a dia para essa leitura, para começar a ler, para avançar na leitura e tudo mais, tá bom? Então, fica ligadinho que nós vamos fazer isso depois do intervalo. Antes, tome nota primeiro do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Ou Vejam Só, indica para você a Agrade, que é nossa parceira aqui, mais de 20 anos caminhando junto. Código 11-3115-0819. 3115-0819 é o telefone da secretaria. Anota, amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas para você poder se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade. A instituição é para você se preparar para o ministério, se aprofundar no conhecimento, se capacitar de verdade para o trabalho do reino, tá bom? Além disso, vou deixar aqui as redes sociais da RIT para você conhecer a emissora, a nossa programação e o conteúdo que nós produzimos aqui para você, tá bom? Tem muita coisa legal, chega por lá para você poder acessar o nosso conteúdo também, tá bom? Todos eles aqui para você, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre as versões da Bíblia, né? E querendo entender qual é a melhor. Eu acho que na conversa que eu fui no bloco ficou claro que é difícil ter a melhor, né? Vai ter muitas variantes. Mas, bom, acho que a conversa realmente trouxe aí conhecimento, informação. Reverendo Bruno Duran e o professor Joelei Cruz colocaram as suas observações, a maneira, né, como eles enxergam essa questão. E neste bloco aqui, além das considerações finais, eles vão reservar para você uma aplicação dessa temática para que sirva aí também como incentivo para você que não lê, comece, e para você que já lê, consiga melhorar essas suas atividades de leitura, tá bom? Obviamente crescendo, avançando no conhecimento, tá? Meus irmãos, esse bloco é mais curtinho, então vou deixar 4 minutos para cada um, para essas conclusões finais e a aplicação para a gente poder encerrar o programa de hoje. O professor Joelei começa o bloco, o reverendo Bruno vai ter o privilégio, então, de encerrar o programa de hoje. Vamos lá, professor, conclusões e uma aplicação para o nosso telespectador. Pois não. Bom, eu acho que esse tema é um tema muito propício porque olhar para a palavra de Deus é algo que a gente não pode perder de maneira nenhuma. Movimentos que possam interferir ou impedir que a Bíblia continue sendo a palavra de Deus, ou movimentos que tentam negar a importância da palavra de Deus, esses movimentos estão entre nós já há muito tempo. Você é convidado, você é desafiado a ler a palavra de Deus a cada dia. Essa palavra que ela está resumida num livro que nós temos nas mãos, que veio a nós nessa forma confortável, que é a nossa língua portuguesa, e que a grande questão aqui, entra a minha defesa, sobre a questão de você poder se adaptar à sua melhor compreensão. Onde é que você compreende melhor o texto bíblico? Qual é a forma que você consegue entender melhor a palavra de Deus? Claro, você tem que estar sob o cuidado pastoral da sua igreja local, sendo instruído para isso, né? Pois então encontre, juntamente com aquele que lidera a sua vida, a sua caminhada cristã, que caminha com você, encontre um melhor meio de se aperfeiçoar na palavra de Deus, porque ler a Bíblia é algo que nós temos necessitado cada dia mais. Se tornou urgente a leitura bíblica a fim de que o povo não erre, para que a gente cresça na graça, para que a gente compreenda cada vez mais os propósitos de Deus. Fica aqui o meu convite para que você se aprofunde nisso, teu interesse possa ser aprimorado a cada dia, né? Cole na palavra de Deus e não desista nunca, seja como for o seu processo de leitura. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, viu, professor Joelei, pelo carinho. Eu acho que é uma palavra também que é muito importante nesse momento, é que é possível transformar os hábitos. Sem dúvida. Às vezes, se você não lê muito ou não tem um hábito, é Exato. possível que você consiga isso. Exatamente. Não é nada impossível, não. Basta que você tenha, principalmente no começo, um pouco mais de disciplina. Mas depois as coisas se encaixam. Então, não é nada difícil, não. Mas precisa ter um pouquinho de força de vontade, realmente, para colocar isso no dia a dia. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Muito obrigado. Deus abençoe demais a sua vida, seu ministério também, os contatos que o professor disponibilizou. Então, salve para você lá no nosso perfil oficial do Instagram. Reverendo Bruno, 4 minutos também por irmão em considerações finais e uma aplicação, por favor. Ok. Diante das problemáticas que nós temos, né, diante, como já foi falado, da dificuldade de leitura que muitos têm, desse contexto cultural anti-intelectual em que nós vivemos, diante de propostas de correntes hermenêuticas que conduz as pessoas ao erro, então nós precisamos valorizar as Escrituras e ter esse olhar, né, especial para o tipo de traduções. Como foi falado aqui, eu estou defendendo a exatidão, mas com certeza também eu valorizo essas outras versões que têm uma linguagem de uma equivalência dinâmica.
Então, se nós partirmos aí, né, pelo menos as mais conhecidas, né, você pega a corrigida, que ela tem essa equivalência mais formal, né? Aí depois, do outro lado, do outro extremo, você tem a mensagem, que ela é uma paráfrase. Então, e aí você vem vindo para o meio. Você tem a ara, que ela é a combinação dessa equivalência formal com a equivalência mais dinâmica. No meio, você tem a NVI. Depois, você tem a NVT e tem a linguagem de hoje, chegando mais próximo da mensagem. Então, eu instruiria você a escolher, né, poder ler algumas delas, mas escolher aí entre, se for eu escolho, né, a ARA, a NVI e a NVT, essas três, mas para você fazer comparações, vale a pena você estudar tanto uma como a outra, as que estão nos extremos, para você estudar a palavra de Deus. E é essa palavra final que eu quero deixar para você. Ame a palavra de Deus. Ame. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se apegue a ela, como foi dita pelo pastor. Estude-a, né? Porque dela nós extraímos os maiores tesouros, principalmente para a nossa salvação. Viva numa comunidade onde você vai ser instruído ali pelos mestres, né, pelos pastores, e que você valorize a palavra de Deus e que seja muito abençoado. Amém. Obrigado, reverendo Bruno, pelo carinho, meu irmão, pela atenção. Eu que agradeço. Com o programa, sempre um privilégio recebê-lo aqui. Os contatos que o reverendo disponibilizou, tanto pessoal quanto da igreja, estão salvos para você lá no perfil do Instagram. Para de andar com o reverendo Tiago, com o reverendo Samuel. Esses caras vão te dar problemas. Eles gostam de uns confrontos, viu? Eles gostam. O irmão é muito calmo, tranquilo. Eu sou bem tranquilo. Não deixa esses caras te influenciar, não. Nós estudamos juntos. Eu não sei. 3 dias na semana juntos. Aquela classe de mestrado lá é a classe mais perigosa da universidade. Deus abençoe, irmão. Obrigado pelo carinho. Eu agradeço. Foi muito bacana. Espero que as reflexões aqui levantadas contribuam e incentivem a sua caminhada. E que possam te fortalecer realmente nesse projeto de leitura do texto bíblico. Você possa realmente se apaixonar pela leitura do texto e retirar deles as grandes verdades, as verdades eternas que estão lá à nossa disposição. Espero que o Vejam Só ajude contribuindo nesse aspecto. Vamos colocar na tela, antes de encerrar, o resultado da nossa enquete. Está aí, ó, a gente perguntou qual era a sua escolha, né? Qual a sua prioridade na escolha do texto bíblico. Vamos ver como é que ficou o percentual? 84% escolheram a fidelidade ao texto original. Uma tradução precisa e confiável. Olha, surpreendente esses números, hein? Vamos ver como é que ficaram as próximas. 11% escolheram uma linguagem mais acessível. E na última opção, 5%. É uma versão que toca mais ao coração. Rapaz, gostei de ver o nosso público aí, hein? Gostei de ver. Muito bacana. O pessoal optando pela fidelidade ali ao texto bíblico. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. E espero que de verdade essa seja aí o desejo do nosso coração, né? De aprofundar o conhecimento das Escrituras, lendo, relendo e aprofundando nesse conhecimento. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um abraço, até a próxima.